Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um vídeo publicado pela comunista Manuela Dávila que chama basicamente os juízes, a polícia, o presidente da república, o estado de estupradores. Mas antes de continuar esse vídeo eu peço que vocês... Este é um recado de Renan Santos. Preciso que vocês entrem em www.mbl.org.br/contribua e nos ajude com recorrência. Assim podemos manter esse momento de pé, lutando contra estas sandices da esquerda. Muito obrigado. Se inscrevam aqui no canal do MBL, deixem seu like, compartilha, enfim, dá aquela força pra gente continuar o nosso trabalho. Pois muito bem, como eu disse, a Manuela Dávila publicou recentemente um tweet em que ela divulga uma adaptação, para o Brasil de uma dança criada no Chile, que basicamente é um movimento feminista aí que sai acusando pessoas comuns, sai acusando a polícia, sai acusando o juiz, sai acusando o presidente da república de serem estupradores sem absolutamente nenhuma proposta para combater feminicídio ou sem nenhuma proposta para combater estupro, basicamente acusando pessoas de uma maneira agressiva, polarizando o debate, superficializando o debate, fazendo tudo o que a gente não precisa agora. Como vocês sabem, recentemente o MBL fez um meia-culpa justamente para evitar esse tipo de postura, para aprofundar o debate com uma esquerda que quer fazer o debate, que é honesta, que é bem intencionada, mas que infelizmente não parece ser a esquerda que a Manuela Dávila quer representar. Aliás, esses sentimentos de polarização, de querer criar um clima de Chile aqui no Brasil, dessas esquerdas tomarem as ruas e começar a atacar instituições, e começar a quebra-quebra, e começar um espírito revolucionário de derrubar o Estado, etc, etc, foi insuflado pelo Lula e no mesmo timing em que a Manuela organiza e publica esse movimento, essa dança, o ex-presidente Lula também diz que o Chile é um exemplo a ser seguido, que os companheiros daqui também têm de fazer esse tipo de manifestação, enfim, radicalizando o discurso da esquerda. O que a esquerda deve se lembrar também radicaliza o discurso na direita. Quando o Eduardo Bolsonaro fala de AI-5, quando o Bolsonaro critica o Supremo, fala de fechar o Supremo, fala de fechar o Congresso Nacional, isso é uma resposta e é alimentado por esse tipo de manifestação da esquerda que não respeita a democracia do nosso país e que insufla numa direita mais radical o mesmo sentimento de também desrespeitar a democracia, de desrespeitar as instituições. Na mesma medida que a esquerda radicaliza, falando que quer tomar rua, que quer acusar todo mundo de estuprador, quer fazer quebra-quebra, que quer fazer manifestação sem proposta, sem crítica construtiva, mas só para atacar a instituição, o presidente da república também responde defendendo o absurdo como ato institucional número 5. Então é justamente disso que a gente não precisa no momento de construção, no momento que o país começa a se recuperar economicamente devido às medidas do Congresso Nacional e da equipe econômica do governo. Isso é a última coisa que a gente precisa. E o pior de tudo, o MBL já brigou e ainda briga, ainda tem vários embates sérios com a imprensa, mas defende a existência da imprensa enquanto instituição. Mas não ajuda quando a Folha de São Paulo publica uma matéria panfletária exaltando essa dança que não busca construir nada, só polarizar o debate e acusar, chamar todo mundo de estuprador, e ensinando como é que se faz essa dança. Assim, pelo amor de Deus, isso é coisa de panfleto de partido político, isso não é matéria jornalística, isso não é um trabalho profissional, isso contribui para a polarização do nosso país, isso é contra a nossa democracia e isso também contribui para o ódio, contribui para a demonização da imprensa. A gente sabe que existe jornalista bom, existe jornalista sério, mas a partir do momento que a imprensa faz esse tipo de presepada, polarizando o debate, trabalhando a serviço de uma esquerda radical, criminosa e irracional como essa, liderada pelo Lula, ela só afunda o debate público, diminui a sua credibilidade e mais. A Manuela não só segue ordens do Lula, foi vice do Haddad, como agora querendo ser prefeita de Porto Alegre,
incentiva um discurso de generalização, de falar que a polícia é estupradora, os juízes são estupradores, o Estado é estuprador, o presidente da República é estuprador. Eu pessoalmente já fiz várias críticas e ainda faço várias críticas ao governo Bolsonaro, critico quando erra, elogio quando acerta, mas agora o Bolsonaro não é estuprador, né? Pelo amor de Deus. Agora, se a Manuela Dávila tem provas em relação a isso, encaminha o Ministério Público, senão vai tomar um processo ali por calúnia, ou se entrar no Ministério Público e não tiver prova, vai tomar um processo por denunciação caluniosa. Enfim, tem críticas a serem feitas, mas é crítica construtiva para acertar os rumos do governo e não para destruir o governo, e não para destruir instituições, não para destruir a presidência da República, instituições como a Polícia Militar, instituições como o Judiciário. Eu tenho duras críticas ao Judiciário, Presidente da República, enfim, a várias instituições, mas nada justifica você demonizar toda uma corporação falando que todo policial militar é estuprador, que todo juiz é estuprador, que o Presidente da República é estuprador. Isso não é proposta de quem quer ser prefeita de Porto Alegre. Isso é discurso raso de centro acadêmico, discurso irresponsável de quem faz política estudantil sem consequência nenhuma na política nacional, e não é a posição na qual a Manuela Dávila se encontra. Não é esse tipo de política rasteira, não é esse tipo de política abjeta, não é esse tipo de política que vai ao fundo do esgoto para buscar uma militância radical, para jogar gasolina no incêndio político brasileiro e ganhar capital político com isso, e que não é essa posição que a Manuela se encontra para ter esse tipo de postura infantil, radical e irresponsável de acusar os outros de estuprador. Vamos pensar política pública contra estupro? Vamos pensar política pública contra feminicídio? Vamos pensar como na sociedade a gente constrói culturalmente para ter mais participação feminina na política? Vamos pensar, mas não vamos polarizar o debate de uma maneira burra, superficial e criminosa, acusando os outros, acirrando os ânimos políticos e tentando criar um clima revolucionário aqui no Brasil que pode trazer um retrocesso institucional gigantesco, e isso tanto serve para a direita extremista que quer volta de ditadura militar e que quer AI-5, como para a esquerda irresponsável e comunista que quer apostar na revolução e na polarização para tentar voltar ao poder.